Meus irmãos, o texto que eu quero ler dois textos hoje. O primeiro é aquele que fala de Jericó, a conquista de Jericó. Ele se encontra em Josué capítulo 6. Eu vou ler na versão Nova Tradução da linguagem de hoje. Capítulo 6, versos de 1 a 5 e também verso 16 e verso 20. Apenas para nos lembrar daquela conquista extraordinária que Deus fez, deu ao povo de derrubar as muralhas. Movimentos estranhos, caminhada silenciosa. No outro dia, uma caminhada um pouco mais movimentada, gritos. E Deus derrubou uma muralha enorme. Vamos ver, o texto diz assim: os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar, nem sair da cidade. O Senhor Deus disse a Josué: olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia durante 6 dias. Na frente da Arca da Aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia você e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cairá. Aí cada um avançará diretamente para a cidade. Verso 16 diz assim: na 7ª volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas, Josué disse ao povo: gritem agora, o Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. E no verso 20, então os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu este som, gritou com toda a força e a muralha caiu. Aí todos subiram, entraram na cidade e a tomaram. Só para a gente lembrar da história, é uma história bem conhecida, mas pode ser que a gente esqueça e pode ser que alguém não conheça também, claro. É interessante demais essa história porque fala da derrubada de uma muralha e um muro muito grande. E quando a gente olha para essa história aqui, é bom lembrar que esses muros aqui não eram muros como os nossos. Cada muro desse aqui, em volta da cidade, era um muro que passava uma carruagem, passava um monte de soldados, ficava ali, era uma coisa larga, bem poderosa, bem forte mesmo. E tudo isso foi abaixo porque assim era do desejo do Senhor para entregar a cidade ao povo de Israel, que já está agora debaixo do comando de Josué, e acontece por meio desses movimentos aqui, que eu acho meio estranho. Quando era mais novo, criança, aprendi na igreja que era por causa dos gritos. Mas depois a gente percebe, vai ler a Bíblia e aprender com mais calma, que não tem a ver com grito. Se bem que tem hora que é bom gritar, não é? Quando o time da gente faz gol, é bom gritar? E quando o juiz rouba do time da gente? Aí não vale a pena nem falar o que a gente grita. Quando a gente entende, pelo menos, que ele errou. Que o juiz errou com o time da gente. A gente gosta de gritar em momentos de alegria, de festejar, e aqui Deus tem todo um movimento, mas a questão que eu quero pensar com você aqui nessa noite, não é nem repetir essas questões aqui, porque seria a coisa mais absurda do mundo a gente querer ficar repetindo esse tipo de milagre que aconteceu aqui. Mas o que eu acredito de fato é que Deus ainda continua usando dos meios dele, do jeito dele, da forma dele, para fazer com que coisas grandiosas possam cair, possam ser derrubadas. Que Deus tem capacidade, poder, e mais do que isso, Ele não tem só capacidade e poder, Ele tem interesse em derrubar coisas que ficam atrapalhando a gente viver do jeito que a gente precisa viver para Ele. Do jeito que Ele quer que as pessoas que olham para Ele como Senhor, como Salvador, vivam. Porque tem um monte de coisa que atrapalha a gente a viver do jeito que Deus quer. A levar uma vida do jeito que Ele agrade. Temos muitas manias, temos muitos costumes,
comportamentos que a gente já foi treinado neles, mas não é isso que é a questão. A questão é que Deus tem interesse em quebrar aquilo que tiver na frente que for necessário, para que a gente passe de estágio. Apenas para lembrar também, talvez você já sabe disso muito bem, o povo de Israel está, nesse momento aqui, inaugurando etapas novas na vida deles. Eles tinham saído de uma escravidão no Egito, caminharam no deserto e agora estão conquistando uma cidade. Isso tudo assim, eles estavam crescendo e ampliando as coisas, e Deus vai mostrando mais o seu poder e dando a eles mais oportunidades para poder viver aquilo que Deus queria para eles. Eu acredito, meus irmãos, que a vida cristã também passa por estágios, e que a gente precisa, sim, ir pensando naquelas coisas que são necessárias para a gente vencer, para a gente passar por cima. De uma maneira bem rápida, dá para pensar na vida da gente como a escravizada lá atrás, liberta e passando por tratamento, como eles passaram no deserto, e conquistando coisas novas. Alguns vão chamar isso de amadurecimento, crescimento espiritual. Alguns vão até falar que isso é quebrar a maldição hereditária. O fato é que a gente não pode se contentar e ficar no mesmo lugar. Deus nos põe em movimento, no sentido da vontade dEle, e a gente precisa querer isso. As muralhas que estão em volta de uma cidade, por maiores que sejam, mais poderosas e assustadoras, aparentemente intransponíveis, podem cair. Mas eu acredito mesmo, e é isso que eu quero conversar com você aqui nessa noite, é que existem muralhas ou barreiras dentro de nós que nos atrapalham muito cruzar a linha e crescer e desenvolver na presença dEle. E aí, nós precisamos fazer alguma coisa, enxergar isso. De alguma maneira, eu espero que Deus olhe para mim e para você e nos faça perceber a necessidade que cada um de nós tem de vencer as barreiras que temos, como nós cantamos, que fazem cair as barreiras em mim, as dificuldades que nós temos. Precisamos disso. E aí, meus irmãos, olha só, a gente precisa demais perceber isso. Eu confesso para vocês que, para a gente fazer esse movimento, não é um negócio muito fácil. Porque, para poder vencer alguma barreira, primeiro eu preciso aceitar ou expor algo que parece ser um pouquinho vergonhoso, que, de alguma maneira, eu ainda não passei por aquela muralha. Eu ainda estou do lado de fora. Eu ainda não entrei, apesar de eu andar com Deus, eu viver com Ele, eu estar no meio do povo dEle, mas ainda eu não cheguei ali, eu não passei daquele estágio ainda. E só admitir isso já é um exercício muito difícil. Só o fato da gente dizer, olhar e dar uma refletida assim, com muita calma, com muita humildade, e falar: Deus, eu estou na sua presença há tanto tempo, estou andando com o Senhor há tantos anos, eu ainda não consegui vencer isso. Ou essa e aquela coisa. Isso para mim ainda é uma barreira. Isso para mim ainda é um muro difícil de poder passar. Eu não consegui passar isso. E só fazer isso, creio eu que se você conseguir perceber esse negócio agora, e você já percebeu que nós não estamos falando de muro físico, a gente não está falando desse muro de pedra que foi derrubado lá em Jericó, estamos falando de coisas que estão dentro de nós. Só o aceitar isso, o perceber isso, eu acredito que já é um milagre. Já é algo que Deus vai, está fazendo assim, poderoso. Se isso acontecer com você agora, se você tiver condição de perceber, olha, tem isso aqui que precisa ser vencido. Talvez não é por uma questão que precisasse estar vencida por causa do tempo, mas porque surgiu agora um muro que se levantou na minha vida que me atrapalha a andar com o Senhor do jeito que eu queria. O que eu preciso, o que eu necessito. Só admitir isso já é uma grande vitória. Só perceber que existe algo que está me atrapalhando de andar na direção do crescimento já é uma grande vitória. E um exercício muito desconfortável também. Confesso para vocês, meus irmãos, que quando meditava sobre isso, eu
fiz várias linhas do tempo, que é um exercício muito simples. Pegar um papel e escrever datas ali assim, e colocar, nesse ano eu estava fazendo isso, nesse ano eu estava assim, nesse ano eu estava assim, eu morava em tal lugar, morava nesse, morava... Um exercício simples. E na vida cristã, eu participei dessa questão, eu fui nesse congresso, eu vivi essa experiência com o Senhor, e esse pecado eu tinha vencido, mas eu voltei a cometê-lo aqui. É um exercício muito desconfortável. Admitir, mesmo que para mim mesmo, apenas, que eu ainda estou pisando em alguns barros que eu já devia ter passado por eles, é um negócio desconfortável, mas eu não acredito que eu vou conseguir ir para frente se eu não admitir que isso existe aqui, perto de mim. Se eu não conseguir perceber que isso está aqui. E sabe um caminho que Deus nos dá muito, muito simples, aliás, muito ao alcance de cada um de nós aqui, para a gente poder fazer esse tipo de exercício, são os sentimentos que nós temos. Claro, é possível que você pense assim, você vai lembrar do verso da Bíblia, enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E isso é fato, nós não estamos desmentindo a Bíblia, nós não queremos desmentir a Bíblia, nem precisamos, mas o fato é que os sentimentos que nós temos são, sim, uma oportunidade que a gente tem para poder, pelo menos, conseguir tatear as coisas que estão acontecendo com a gente. A gente não precisa suprimir os nossos sentimentos, a gente não pode desprezar os nossos sentimentos, até porque Deus nos fez um ser que sente. Somos pessoas que têm sentimentos. Sofremos por causa da morte de alguém, sentimentos. Ficamos alegres quando alguma coisa que nos interessa é realizada, sentimento. Não pensar na vida, não observar a nossa própria vida através dos nossos sentimentos, é como se a gente estivesse fechando janelas que podem jogar luz sobre nós mesmos. Por que temos determinados sentimentos? Por que a raiva? Por que a ira? Por que a alegria? Por que o louvor? Por que nos regozijamos com determinadas coisas? São perguntas que seriam muito interessantes se cada um de nós fizesse para a gente mesmo. Por que isso aqui me dá tanto prazer? Por que isso aqui me dá tanta alegria? Por que isso aqui me deprime? Por que essa situação me deixa tão desconfortável? Por que eu, diante disso aqui, ou quando acontecem determinadas coisas, e talvez eu nem saiba dizer em que momento que eu estou vivendo no dia, eu fico tão apreensivo, tão com medo? Por que eu tenho medo? Medo errado? Medo é pecado? Não, mas eu preciso olhar para ele e ver por que eu estou com medo. É porque é apenas um senso de preservação? É uma falta de confiança num Deus que cuida de mim em toda situação? Precisa fazer esse exercício. Então, por favor, primeira coisa, não despreze seus sentimentos. Se até agora você apenas fez, e o que você fez foi isolar os sentimentos, fingir que não está acontecendo nada, não dar bola para os sentimentos, eu acredito que isso é um erro muito grande que a gente comete. Então, alguém nos magoou. Se tocar nesse assunto, a gente fala, não quero nem pensar nisso. Não quero sentir de novo aquilo ali. E pensar, por que aquela pessoa me magoou? É de fato só por causa do pecado, do erro que eu atribuo a ele? Ou é porque eu também sou muito egoísta e me coloco muito no centro e aí tudo que ele faz, de certa forma, me incomoda? É preciso pensar nisso. Os sentimentos são variados, são muitos, são permitidos. A Bíblia não proíbe da gente ter sentimentos. Os sentimentos são, assim, acredito, porta para nós termos experiência, para a gente poder detectar as coisas que estão acontecendo com a gente perceber situações novas. Sentimentos fazem parte do nosso chamado como gente, para ser gente, porque Deus não quer que seus filhos sejam robôs estáticos, que não demonstrem realmente o que estão sentindo, mas Ele nos chamou para ser pessoas que sentem, que sorriem, que choram, que sofrem, às vezes, de forma muito esquisita. Aí eu vou me reportar uma experiência muito antiga, porque eu acredito que eu não vou incomodar ninguém com ela. 1996,
Cheguei na igreja, fui ministrar aula na escola dominical pela manhã, e a maioria da minha classe estava chorando. E eu falei, eu nem comecei ainda, já estão todo mundo tocado, né? Nada. Havia acontecido um acidente de avião, e um grupo que estava fazendo musical, que estava, chamava aquilo de música, né? Um conjunto, estava fazendo muito sucesso na época no meio da moçada, e eles estavam se matando ali, de chorar, de tristeza por causa daquilo. Os Mamonas Assassinos. E o pessoal chorava, chorava, eu não entendi, porque alguém me contou, seminarista, é por causa dos Mamonas que a gente está chorando. Eu falei, por causa de quem? Eu não sabia quem eram os Mamonas. Eu falei, mas por quê? Aconteceu isso, morreram. Pior do que ter um sentimento desse, era se eles não demonstrassem o que realmente estava sentindo por causa daquela perda, por causa daquelas mortes que ali aconteceram. Tenta perceber se na sua história, na sua trajetória, alguns Mamonas já morreram e como você reagiu. Como você se sentiu. Qual foi a sua postura diante daquilo. Sentimentos são, sim, coisas que podem nos ajudar. A gente tem que vencer algumas coisas na vida, a gente precisa crescer, mas a gente não pode crescer sem considerar os sentimentos da gente. A gente não pode desprezar isso. Eles são até inevitáveis, mesmo sem a gente querer, sem a gente saber, eles acontecem. Quando a gente insiste em não dar atenção para os sentimentos, o corpo reclama. O próprio organismo reage de alguma maneira e diz, olha, você é gente, e você vai sentir. Você não quer parar para pensar, para fazer essa conta, mas eu paro você em alguma parte. Eu obstruo alguma coisa da sua vida para você perceber que você é gente. Precisamos considerar nossos sentimentos. Eles se manifestam e eles são um caminho para a gente se conhecer. E se conhecer é um meio que Deus usa para a gente conhecer a Ele também. E conhecer a Ele é um jeito que Deus usa para nós nos conhecermos. Existe uma ligação aí. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção sobre essa questão do sentimento é que, apesar dele ser muito importante, ele não pode ser um apoio. Ele não pode ser usado como muleta. Ele não deve ser para nós um norte, o lugar que a gente olha para ele e segue e fala assim, o sentimento, sentir no coração. Estou sentindo isso no coração. Só isso não. Cuidado. Não deixe de considerar os sentimentos, mas não se apoie nele. Eles precisam ser observados, assim como nós fazemos com algumas coisas. Nós precisamos colocar os sentimentos em cima da mesa, mas não podemos dar confiança para tudo que a gente sente, não, porque tem hora que a gente sente raiva à toa. E a gente tem hora que a gente sente alegria à toa também. Não tem necessidade. Você já viu, ou talvez você tenha feito isso, uma pessoa rindo num lugar inadequado? Acontece. A pessoa olha para uma cena absurda e ela fica nervosa e a manifestação dela, em vez de ser de apreensão, não, ela começa a rir. Então, cuidado. Não deixe de considerar os sentimentos, mas também não se apoie nele. Não entenda que ele é realmente tudo. Ele não pode ser aquilo que norteia, que diz para onde a gente deve ir. Nós não podemos usar desses sentimentos também para servir de máscara para a gente, porque os sentimentos às vezes são para nós uma desculpa boa, é porque eu sou assim mesmo. Eu sinto essas coisas, aí eu reajo assim. E a gente usa do sentimento para poder servir de uma máscara, para poder atrapalhar a gente de passar daquele nível ali. Precisamos, sim, experimentar os sentimentos, refletir sobre eles, ponderar a respeito deles, de forma muito honesta e colocá-los debaixo do senhorio de Jesus. Mas Jesus, aqui está meus sentimentos, eu nem sei direito por que eu estou com raiva aqui. Eu nem sei por que eu estou tão ofendido assim. Não sei. Eu estou ofendido. Mas eu quero tratar disso aqui, colocar diante do Senhor. Mas é preciso pelo menos olhar para eles. Alguém já disse que ignorar as nossas emoções, os nossos sentimentos, é como se a gente estivesse dando as costas para a realidade. As emoções, já diz o autor, que eu consultei, são a linguagem da alma, são o clamor que dá voz ao coração. As emoções precisam ser consideradas, mas não podem servir de apoio.
Porque, segundo esse mesmo autor, o Peter Scarizzo, as emoções também nos derrubam. Ele diz assim: nós filtramos qualquer coisa que possa nos perturbar e possa nos atrapalhar a ganhar um controle frágil da nossa própria vida, do nosso mundo interior. A gente fala, não quero. Isso aqui pode abalar, atrapalhar eu estar no controle. Está me tirando da mão do volante, que eu acho que eu estou dirigindo. Por isso a gente filtra, a gente deixa para lá. E a gente precisa perceber que quando a gente é vulnerável diante de Deus e com os nossos sentimentos diante dele, porque diante dele a gente pode ser sim vulnerável, a gente pode se expor, é que Deus trata com a gente de fato e a gente percebe a mão dele. E aí, isso me remete para uma outra história, um outro texto da Bíblia, que me faz pensar que os sentimentos podem sim ser tratados de uma maneira correta. E só tem algo que pode conduzir a gente de uma maneira legal para a gente poder ter coragem de ir diante de Deus e expor nossos sentimentos. Tomamos decisões, olha para mim, tomamos decisões e sempre temos uma boa desculpa, uma boa resposta para ela, mas atrás daquela resolução pode sim haver outras coisas envolvidas, outros sentimentos que a gente não tem coragem e nem precisa ficar expondo para os outros, porque uma das coisas mais absurdas que a gente faz é ficar colocando as entranhas para fora, ficar mostrando para a gente todo o nosso... Não pode fazer isso, não é legal, mas diante de Deus a gente deve fazer isso, a gente precisa fazer isso. E aí, eu quero pensar com você numa outra história que está em Lucas capítulo 4, que fala do chamado do diabo para Jesus. Lucas capítulo 4. É onde Satanás aparece e chama Jesus para fazer algumas coisas, mas ele não vai. E porque Jesus estava firmado também numa questão bem resolvida dos seus sentimentos diante de Deus. A história também é conhecida. Lucas capítulo 4, do verso 1 até o verso 13, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: se você é filho de Deus, mande que essa pedra vire pão. Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo esse poder e toda essa riqueza, pois tudo me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isso tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Depois o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois a escritura afirma, as escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você, eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Olha só, quero chamar a atenção para 3 questões aqui, que para mim, olhando para Jesus, são o ponto principal aqui da gente poder colocar diante do Senhor todas as questões, para a gente poder não ter vergonha, a gente se expor realmente diante de Deus, para poder passar de fase, para a gente crescer, para a gente desenvolver nossa salvação, para a gente, sabe, viver uma experiência que nos leve um pouco mais para frente, ou mais para perto de Deus. Quando o diabo tentou Jesus, você deve observar na sua Bíblia que Jesus não tinha feito nada. Até então, o que Jesus fazia era viver uma vida normal. Ele ainda não havia começado o seu ministério público. Ele ainda não tinha feito nada. Ele ainda não tinha
não existia ibope a respeito de Jesus. Se jogasse o nome dele na pesquisa, dava 0, ninguém nem conhecia Jesus. Era de um lugar pequeno, um lugar que não tinha muita importância para a época. Mas, quando o diabo tentou Jesus, Deus já havia falado para ele que ele era o Filho amado em quem ele tinha prazer. Isso já estava claro, isso já estava resolvido. E aí, porque Jesus já tinha ouvido do seu Pai que ele era amado, independentemente de qualquer coisa, ele conseguiu sobreviver e sair ileso dessa tentação. Sabe, olha aqui para mim, presta atenção. O que você precisa saber nessa noite é que você é amado por Deus. Que Jesus não morreu em vão para fazer um teatro. Que isso não foi algo que aconteceu, que não tem nada a ver com você, mas que isso tem tudo a ver com você, que isso tem tudo a ver com sua vida. E que por causa disso, por causa daquilo que Jesus fez, você é infinitamente amado por Deus. E você é amado para Ele, independente de qualquer coisa. Daí, se você tiver essa certeza, se isso ficar muito claro no seu coração, se você se lembrar disso, você não vai ter dificuldade de se expor diante dEle, de tratar todas as coisas, porque você não precisa, de forma nenhuma, ter nenhum desempenho para poder ser amado por Deus. Porque quando o diabo tenta Jesus pela primeira vez, ele fala, transforma pedra em pão. Faça alguma coisa para você merecer. Faça, Jesus, algo que demonstre o seu desempenho dessa vida sua, realmente com o pai e tal, que você falou isso aí, já tem uma temporada, tem 18 anos já que você falou que te convinha estar na casa do seu pai. Prova então, faz alguma coisa. Muito da nossa vida cristã, nós confiamos, ou nós colocamos o sucesso da vida cristã no desempenho que a gente tem. Não é difícil as pessoas falarem que eu sou crente, eu já fiz isso, eu faço aquilo outro, eu sou assim. Mas Jesus tinha 30 anos, não tinha feito nada ainda, mas ele já tinha, sim, a certeza que era amado por Deus. Se você não tiver essa convicção hoje, muito clara no seu coração, dificilmente você vai conseguir crescer. Você vai continuar menino, nanico na fé, porque você acha que a sua fé, a sua vida cristã é algo que precisa ser premiado pelo seu desempenho, e não tem nada a ver com desempenho. Não tem nada a ver com desempenho. A gente não é o que é porque a gente é bom, e aí Deus falou assim, ó, já que você é um cara legal, você é um cara massa, um cara que faz bem isso aqui, vou te colocar no time. Como se Deus fosse um olheiro, né, de futebol, ou de qualquer outra modalidade esportiva, que ficasse olhando DVDs, vídeos de pessoas, não, esse drible aí, massa, quero no meu time. Olha, esse aqui tem uma visão assim de corpo, do conjunto, sabe? Ele sabe passar as coisas e fazer o todo funcionar. Não é isso. A Bíblia fala que Deus nos amou antes da fundação do mundo, e é isso que tem que ser a certeza maior do nosso coração. Que nós somos infinitamente amados, independente do nosso desempenho. Até porque a gente não vai conseguir desempenhar bem essa vida. Não vai. Olha, seja sincero, você não consegue fazer nem o que você se propõe a fazer. Eu não consigo fazer nem o que eu me proponho a fazer. E se eu dependesse do meu desempenho com aquilo que eu tratei com Deus, eu já estava frito. Eu já estava numa situação muito difícil. Mas eu confio que o mais importante é que Deus me ama. Eu consigo olhar para o Pai e falar assim, obrigado, Deus, porque o Senhor me ama. Tem dia que eu desempenho algumas coisas, eu fico feliz com as coisas que eu faço, a gente não tem que ficar triste com as coisas que a gente consegue fazer bem, não precisamos parar de celebrar, de nos alegrar com as coisas, mas eu sei, Deus, que o Senhor já me amava antes de fazer aquilo. Não tem nada a ver com o meu desempenho, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com isso. Sabe outro fato interessante ainda dentro dessa questão? O diabo oferece para Jesus coisas. Olha só, o verso 5 diz assim, aí o diabo levou para um alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo, e a conversa é assim, olha, você quer ficar bem de vida? Agora, sua chance.
E quem tem dinheiro tem poder. Compra sentença, compra resultados. Quem tem dinheiro consegue fazer muita coisa. Quem tem dinheiro consegue se passar por cima dos outros, se sentir melhor que os outros. Nós somos criados num lance assim de desempenho, tem que ter muito desempenho, tem que ter mesmo. Precisamos estudar, precisamos aprender, mas diante de Deus, não é o seu desempenho que conta, é o amor dele, que ele já demonstrou antes da fundação do mundo e ficou provado no sacrifício de Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. Mas outra coisa besta, infantil, é achar que as nossas posses são a prova de que isso é grandes coisas, que isso é muito bom. Jesus não caiu nessa conversa. Não preciso disso. O que eu preciso de grande, de posse, de poder, eu já tenho. Meu pai me ama. Ele já falou isso para mim. Isso que eu preciso. E isso é o que todo mundo precisa. É isso que você mais precisa. Deixa eu te falar uma coisa, se você está querendo, de alguma maneira, crescer diante de Deus e fica confiado nessa prosperidade, nesse sucesso financeiro, desculpa, não vai crescer. Vai continuar sendo infantil. Você não vai passar de fase. Porque não é isso. A questão é o tanto que Deus já te ama. E se você possui alguma coisa, coloque a serviço dele. Saiba que foi Ele que te deu, mas se você não possuir aquilo que você acha que devia possuir, fique tranquilo, porque Ele te ama também. E a gente parece que não está feliz, né? A gente quer mais roupa, a gente quer mais dinheiro, a gente quer mais saúde. Vivemos uma época em que o sucesso precisa acontecer. Nós não queremos admitir as fases que a gente está vivendo, só para pensar, hein? Um rapaz está formando em Valadares, em medicina, há pouco tempo. Conversava com o pastor dele e ele estava me contando essa história. E ele procurou ajuda no sentido de que assim, ele sempre quis fazer a especialização, se dedicar na parte da plástica, ser um cirurgião plástico, né? Só que ele foi fazendo um monte de pesquisa, ele descobriu nas estatísticas lá, nos dados que ele teve acesso, que a maior parte da cirurgia plástica, a maior parte mesmo, mais de 90%, não tem nada a ver com reparo. Tem a ver com pessoas que não querem admitir o momento que estão vivendo. Eles querem viver no tempo para trás. Não aceitam. Ele falou, pastor, eu não quero participar disso. E o pastor dele falou com ele, não, rapaz, mas você pode... A cirurgia plástica, que repara as pessoas que sofrem acidente, que precisam fazer essa lanternagem aí. Mas ele falou, não, mas a maioria não é assim. Eu não vou ter como selecionar paciente, não tem como fazer isso. Eu não me sinto capaz de trabalhar nessa área, porque eu acredito que eu vou estar trabalhando contra, ou vou estar trabalhando a favor desse negócio que a gente tem que possuir um corpão, tem que possuir isso, tem que possuir aquilo outro. Posse não é o mais importante, você não vai conseguir passar de fase. E também não vai acabar com o amor de Deus, porque não depende de você, da sua posse, não depende do seu desempenho. Uma outra coisa e última que eu quero compartilhar com você aqui. É interessante. O diabo oferece outra coisa para Jesus. Ele fala assim, poxa, despenca dali de cima, pula dali. E aí os anjos vêm, está escrito isso na Bíblia. Jesus, na sua Bíblia, está escrito lá. Claro que ele estava distorcendo, né? Mas está escrito lá, os anjos virão, vão te pegar, não vai te acontecer nada, nem um arranhão no pé. Diz aqui que eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras, nada. O que Jesus ganharia com isso? Popularidade. Já pensou? Quer ficar famoso? Sobe ali em cima e pula ali em cima para você ver, e aparece o anjo e não te deixa despencar e machucar aqui embaixo. Você vai ficar famosão. Ou famosinho. Vai virar celebridade. Se alguém filmar e colocar no YouTube, então acabou. Vai, ó.
Vai bombar, nego. O trem vai para frente, mas que vai mesmo. Olha que Jesus não estava preocupado com popularidade. Nunca se preocupou com isso. Poucas vezes, a gente vê no Evangelho, por exemplo, Jesus falando com os discípulos, o que vocês estão pensando que eu sou? O que o pessoal está falando que eu sou? Mas não era nem uma questão de popularidade, Jesus estava preocupado com a sua imagem. Ele sabia quem ele era, filho de Deus, amado, querido, que nunca seria de forma nenhuma desamparado, que não perderia de forma eterna seu contato com Deus de maneira nenhuma. Ele estava cumprindo um propósito, então ele sabia disso. E ele não estava preocupado então com a popularidade, o que os outros estavam pensando dele, sabe? Uma das dificuldades da gente tratar das nossas mazelas, dos nossos sentimentos, é que a gente se preocupa demais com o que os outros pensam. Já pensou? Se eu tratar desse sentimento aqui e eu chegar à conclusão que a minha ira era só uma demonstração de fraqueza minha, de egocentrismo mesmo, porque eu me coloquei no centro das coisas e acho que tudo tem que girar em torno de mim, e ter que, de alguma maneira, trabalhar isso e conversar isso com alguém e tratar isso de alguma maneira, reconhecer isso, é vergonhoso, não é, meus irmãos? Vai queimar o filme. Vai queimar o filme. Ah, não quer queimar meu filme. É difícil. A gente acha que precisa ser popular, reconhecido. Temos uma vontade de se autopreservar, de preservar uma imagem que deveria ser apenas de um pecador lavado e remido no sangue de Jesus. Isso deveria ser a nossa maior imagem. Esse deveria ser o retrato que a gente devia mostrar para as pessoas. Mas não é isso que a gente coloca. É fácil, é só ir no Facebook da gente agora. Mas não precisa fazer isso agora, nesse momento. Mas olha, é assim, a gente não quer mostrar. Agora, diante de Deus, você acha que rola ficar enrolando? Quantos anos mais você vai passar na presença dEle, seguindo Ele, sem crescer? Porque você insiste em ser uma pessoa que está mais preocupada com o que os outros pensam, e você mesmo não trata dos seus próprios sentimentos, aquilo que te atrapalha. Precisamos crescer, gente. Precisamos crescer. Independentemente disso, Deus nos ama. Deus vai continuar com a gente. Isso aqui não é um negócio assim, ó, se você não topar o que eu estou falando aqui, vai morrer, vai para o inferno. Não tem nada a ver. A questão é que a gente pode viver melhor na presença dEle e para a glória dEle, se a gente não ficar se preocupando com desempenho, com adquirir coisas, como se isso fosse o mais importante. Se a gente não ficar preocupado com o que os outros estão pensando da gente, mas que a gente queira, de fato, colocar diante dele a nossa imagem e falar, trabalha, Senhor, trabalha isso aqui. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que esse conhecimento prático do amor de Deus, conhecimento chocante do amor de Deus por mim, esse conhecimento, essa noção grandiosa do amor de Deus por você, da aceitação que Ele tem, que Ele faz comigo, com você, a maneira como Ele nos aceita, independentemente de qualquer atitude, é que deve nos mover, meus irmãos, para poder a gente aceitar de fato quem nós somos. Nós não somos uma pessoa que fica sorrindo às vezes. Tem gente que ri para os outros e chora no particular. Tem aquela história antiga, né? Manjada já do palhaço, que fazia todo mundo rir, mas quando ele tirava aquela maquiagem, aquela roupa, ele era a pessoa mais triste ali. Tem gente que vive assim. Nós não somos a pessoa mais bacana que a gente quer ser, que as pessoas pensem da gente. Nós precisamos olhar com sinceridade e perceber que somente o amor de Deus em Cristo Jesus é capaz de, sabe, manter a gente e continuar nos amando do jeito que a gente é, mas querendo melhorar a gente. Ele não quer que a gente continue assim, pisando no mesmo barro ali. Pode seguir, poxa. Pode andar. Tem caminho para andar. As muralhas que estão dentro de mim e de você precisam cair. Precisam ser derrubadas. Mas isso não vai acontecer se a gente continuar desprezando os sentimentos ou se apoiando neles. Só vai começar a acontecer alguma coisa de derrubar essas questões serem quebradas, quando a gente tiver coragem de crer de tal maneira no amor de Deus por nós, que não vai querer
aparecer. Assim, eu vou fazer algo para merecer. Deus está me amando porque é um reconhecimento. Ele tem que me amar. Aí não vai sair, né? Nunca vai ter aquelas bobagens assim com a gente de querer brigar com Deus. Escutei hoje um colega que publicou um negócio, achei estranho, mas ele estava rebatendo um negócio louco, que é a oração de revolta. Eu nunca tinha ouvido isso. É a oração de revolta com Deus, porque Deus não atendeu o que queria. Ele fica revoltado, dá piti, fica todo desconfortável. E não sabe que Deus não deu determinada coisa para ele, porque Deus de fato nos ama tanto que Ele não dá todas as bobagens que a gente pede para Ele. Ele nos nega, sabe, muita coisa porque é bom para a gente. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Por isso Ele não atende tanta coisa que a gente pede. Por isso, porque Ele é bom para mim, porque Ele é bom para você. Isso tudo que a gente está falando aqui, é como se a gente tivesse que fazer alguns arranjos, assim. Esses dias, acho que foi ontem, a Glenda estava organizando uma parte lá do guarda-roupa, a parte dela. É interessante que ela colocou tudo em cima da cama. Eu fiquei olhando para aquilo e falei assim, realmente tem hora que a gente tem que fazer isso, né? Colocar tudo em cima da cama para poder colocar no lugar certo de novo. Eu acredito, meus irmãos, que é um bom exercício para mim e para você, a gente ter coragem de, no particular, colocar tudo diante de Deus. Todos os sentimentos, todas as atitudes, nós colocar ali. Falar, Deus, agora me ajuda a colocar isso no lugar certo e dar nome certo para esse que eu tenho chamado de tal coisa, talvez não seja. A gente precisa. No episódio 6 da segunda temporada de Lúcifer, a psiquiatra fica descontrolada quando ela descobre quem de fato é aquele bonitão que ela atende ali, que é o Lucifer Morningstar. Ela pede, seguidamente, você precisa se abrir, você precisa se mostrar. Aí no dia que ele mostra a cara de fato quem ele é, ela trava, porque afinal de contas ele é um demônio, né? Parece com uma cara muito feia assim. E ela não consegue mais, naquele episódio, no próximo pelo menos, estou fazendo errado, fica contando a história, né? Você tem que ver lá. Ela não gosta daquilo que vê e ela trava, ela não consegue mais andar para frente. Mas sabe um negócio louco? A gente não precisa se esconder diante de Deus. Aliás, não tem jeito de se esconder de Deus. Pode mostrar a cara feia que você e eu somos, a gente pode mostrar. As coisas que somos por dentro, sentimentos que a gente fica fingindo que não tem, mas tem. E não estou falando daqueles sentimentos assim, eu vou falar para Deus que eu ri, que eu dei risada no dia que eu vi uma pessoa tropeçando. Isso aí, poxa, isso é café pequeno, estou falando de coisa pior que a gente tem. Torce para ver as pessoas se dando mal, se alegra com injustiça, a gente faz tanta coisa, e a gente não trata disso, por isso não cresce. A gente tem inveja de coisas que a gente não deveria ter, é tanta coisa que acontece comigo, com você, que a gente precisa, sim, fazer esse exercício particular. E aí, se você quiser, eu estou nessa caminhada, se quiser andar junto comigo, nós vamos fazer isso. Vamos conversar em outro momento, e vamos orar por isso, vamos tratar isso. Mas talvez você nem precise de mim, o que você precisa é ter certeza do amor de Deus por você. E aí você ter coragem de colocar esse sentimento. Dá nome certo para eles. As pessoas saem da igreja, normalmente o culpado é quem? Aí. Estou falando? Ninguém fala assim, eu saí porque eu sou um fraco mesmo, porque eu fiquei olhando para as pessoas. Também a gente não dá nome certo, põe a culpa num bode aí, expiatório. A gente faz isso. Minha família já passou por isso, já aconteceu isso na minha casa. Eu, muito tempo, achei que era assim, mas, na verdade, era outra coisa, eram outros sentimentos. Precisamos crescer, trabalhar isso, ter coragem de colocar essas coisas ali em cima da mesa, em cima da cama, para organizar de novo. Deus não vai ter problema de ver a minha cara, do jeito que eu sou, ver a minha alma, a sua. Ele não vai ficar assustado e falar, agora assustei. Você me pegou, não esperava de você. Não vai ter isso. Pode colocar diante do Senhor todos os seus sentimentos, todos eles. Por mais estranhos que eles pareçam para você, não importa nem o que os outros pensam, que para você já passa a parecer um negócio muito sinistro. Coloca diante do Senhor. Coloca diante de Deus. Eu acredito que fazer esse processo vai nos levar numa viagem muito boa. E provavelmente, porque a gente não está acostumado com esse tratamento, nós vamos sofrer assim, muitos impactos disso aí. A gente vai ultrapassar uma barreira, é como se estivesse batendo de frente, mas
Tenha coragem de ser você mesmo. Você foi chamado para ser você mesmo. Você mesmo diante do Senhor. Você mesmo. Um rabino disse um dia que lá na outra vida, ele não iria ser cobrado porque não foi ele mesmo. Zúzia. Lá na outra vida, ninguém vai chegar para mim e falar assim, por que você não foi Moisés? Não. Ele vai ser perguntado, inquirido assim, por que você não foi Zúzia? Lá na outra vida, ninguém vai chegar para o Eduardo e falar assim, Eduardo, por que você não foi Josué? Por que você não foi você mesmo, Eduardo? Por que você não foi claro comigo e agiu do jeito que devia ser o Eduardo? Porque aí o Eduardo pode ser trabalhado e assim acabe para qualquer um de nós aqui. Mas não vamos esperar chegar na outra vida para poder fazer isso, meus irmãos. Vamos fazer isso agora, hoje. De agora para frente, de agora em diante. Vamos ser honestos. Vamos aceitar que isso pode ser para nós como foi para aquele pessoal lá de Israel, ali na cidade de Jericó, uma muralha intransponível. E até essa proposta que a gente está fazendo, que pode ser um negócio muito esquisito, é um movimento muito estranho esse negócio, como era para eles, né? Pensa bem. Ficar rodando em volta da cidade, quieto, marchando em volta da cidade. Nossa, louco. Depois, no outro dia, marchar 7 vezes e gritar. Ninguém acredita que isso vai funcionar, mas se é esse o caminho que Deus dá, é essa a ordem, é esse o processo que Deus quer para tratar comigo e tratar com você. Precisamos crescer. Vamos orar, meus irmãos, e vamos pedir a Deus que essa muralha dos sentimentos não resolvidos seja derrubada em nome de Jesus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, que o Senhor trabalhe em mim e com cada um de nós aqui nessa noite, o Senhor nos dê condição de vencer, de derrubar essas muralhas, as muralhas dos sentimentos não tratados honestamente. Precisamos disso, Senhor. Nós queremos andar, desenvolver a nossa salvação. E isso certamente é um negócio que agarra no pé da gente, que atrapalha a gente prosseguir. Porque a gente fica fingindo que não sente, a gente tem vergonha, medo de assumir quem realmente nós somos. Mas por causa do seu amor eterno, do seu amor que não tem como ser atrapalhado, a gente pode se expressar, a gente pode se mostrar, e a gente pode vencer essas tentações de viver uma vida baseada em desempenho, em posse, em exibição, em popularidade, em coisas do tipo. E a gente pode ser honesto diante do Senhor e crescer e tratar realmente os nossos sentimentos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.